Boa noite, meu nome é Daniel Selegatti. O meu trabalho tem como tema Estudo da aplicação de workshop de design participativo para a criação de um espaço comunitário. O caso da antiga lavanderia do Pedregal em Campina Grande, Paraíba. Meu orientador é o professor Dr. Pablo Marcel de Arruda Torres e a minha linha de pesquisa é Ergonomia, Ambientes e Processos. Na contextualização temos alguns temas importantes a serem tratados, como o design participativo. Depois do processo de democratização, vemos a necessidade da participação da população em vários aspectos. E vemos hoje também que o design teve uma evolução. Anteriormente, o design era apenas feito, reconhecido por designers profissionais, mas hoje vemos com Manzini essa democratização, inclusive, do projeto de design de arquitetura, que entra o segundo tema, arquitetura e urbanismo, e principalmente uma arquitetura sustentável. E aí puxa o próximo tema, que é o placemaking, que são locais criados pela própria comunidade, que são espaços públicos, em geral, e muitas comunidades têm a demanda por espaços públicos crescente a cada dia, e vem a necessidade de um coletivo, uma comunidade, para que essa comunidade possa participar desse processo. E temos algumas ferramentas importantes trabalhadas hoje pelo design, que são os toolkits, dentre elas o workshop. Vamos dividir em três partes a problemática. A primeira é o território. Vemos um mapa do Brasil com destaque para Paraíba, na primeira imagem. Na segunda imagem, a Paraíba com destaque para Campina Grande. A terceira, Campina Grande com destaque para a Zona Oeste e o Pedregal em laranja. Depois vemos a malha urbana do Pedregal em relação à malha dos outros bairros circunvizinhos. Vemos que é uma malha bastante irregular. A origem do bairro ela é a partir do ano de 1975, quando a Paraíba, o Nordeste, passou por uma grande seca e várias pessoas saíram da zona rural e vieram para a zona urbana. Então muitos ficaram sem locais para habitação e dentre os locais que foram ocupados na época, foi essa propriedade de Dona Dinamérica Alves Correia. E aí, no início, eles tinham barracos que eram feitos por restos de construção, papelão, plástico, e as casas eram de taipa. A densidade do bairro é uma alta densidade, tanto construtiva quanto populacional. E vemos que a cidade, aí nessa imagem do bairro pela cidade, ela, numa pesquisa feita por Andrade em 2018, para 400 pessoas em média, algumas palavras foram bem marcantes. Uma delas, favela, sendo que ela não é uma favela, é um bairro. Violento, feio, periferia, perigoso, abandonado. A renda do bairro é entre R$ 600 em média, menos da metade do que a renda de bairros circunvizinhos. As áreas públicas que o bairro dispõe são a UBS, a lavanderia e a SAB. Ainda dentro do território vemos algumas residências, ainda da época da construção, algumas de taipa. Destaque aí para o senhor Armando, que foi um morador que eu tive o prazer de visitar a varandinha dele, muito agradável. E ele veio com orgulho mostrar a foto de quando ele era policial. O lugar é essa lavanderia desativada, que foi construída há mais de 30 anos. Inclusive, na época que foi construída, ela servia para atender as pessoas que não tinham água encanada e esgoto em suas casas, mas com a colocação de água e esgoto nas casas e também a popularização de eletrodomésticos, as pessoas não tiveram mais a necessidade de comparecer a uma lavanderia. A comunidade é uma comunidade que tem uma liderança, com o Zé Ricardo, que é o líder comunitário, bastante atuante. E a comunidade ela se reúne na SAB, que é a Sociedade de Amigos do Bairro, frequentemente, porém a frequência ainda de pessoas não é muito grande, né? Eles têm alguns projetos sociais, como esse daí, Crianças do Gueto, que são artes marciais, né? E também tem alguns projetos relacionados à doação de alimentos, a futebol amador, que precisa de um envolvimento maior. Algumas poucas pessoas participam das reuniões e teria necessidade de que a população se envolvesse mais com as demandas do bairro. E a questão da pesquisa entra agora como os workshops de design participativo são eficientes para a criação de um espaço comunitário no bairro Pedregal, em Campina Grande? E aí a gente tem os objetivos da pesquisa. O objetivo geral é estudar a aplicação de workshops de design para a criação de um espaço comunitário na antiga lavanderia do Pedregal, em Campina Grande, Paraíba. E temos como objetivos específicos explorar as ferramentas do design participativo como estratégia de engajamento da população local, entender a dinâmica do bairro
o lugar, a população e os processos como contribuintes para a cocriação, aplicar os workshops com a população engajada de acordo com a realidade local, respeitando desde a escolha do uso dado ao espaço, a forma de levantamento de recursos, até detalhes arquitetônicos para gerar apropriação da população com equipamento público. Como justificativa para a pesquisa, temos primeiramente a proximidade minha, do pesquisador, com o bairro, a proximidade física, mas também a proximidade relacional. Também a questão do processo. Uma coisa que me instigou ao começar a estudar o design participativo e o design em si, que trabalha muito com processos. E também a conexão com a população, conexão com a comunidade e também com todos os participantes envolvidos, que são os stakeholders, né? É a comunidade, é a universidade, é o poder público. E aí vem a inovação social, né? Para que a inovação não fique em alguns pontos só das cidades, mas que seja algo que tenha, no caso, a próxima palavra, continuidade. Como revisão de literatura, temos esse primeiro livro que já foi citado, né? Quando Todos Fazem Design, uma introdução ao design para a inovação social, de Ezio Manzini. Então ele diz que a inovação social é algo que acontece em muitos locais e principalmente por causa da tecnologia da informação e da comunicação. E a gente percebe isso em vários locais e contextos diferentes. Então a gente percebe a necessidade que as pessoas têm de reinventar suas próprias vidas. E isso é que faz com que o design participativo, que é a inovação social, seja algo importante para essas comunidades carentes. O segundo trabalho é esse Design Urbano e Co-Design, oficina participativa no bairro do Armador, que foi desenvolvido pelo Pedro Miguel Heitor de Matos Frois Menezes, na Faculdade de Belas Artes de Lisboa. Então ele vê essa questão de reforçar a identidade de um local, como já foi dito, que a participação da comunidade nos processos seja efetiva para que as pessoas se sintam responsáveis pelos locais que elas moram e assim esse espaço urbano coletivo seja um local agradável para que essas pessoas possam habitar. Como terceiro livro, esse Neighborhood Made by Neighbors, que são bairros criados pela própria comunidade, né? E ele nasceu a partir do design centrado no ser humano, que é uma das matérias do design. E aí ele fala de lugares projetados para as pessoas e também pelas pessoas, né? As pessoas devem estar no centro da formação de lugares prósperos. E isso faz com que as pessoas sintam-se, que se apropriem do lugar, continuem desenvolvendo as atividades em que elas estão envolvidas. E como quarto trabalho, e eu acredito que seja um dos mais importantes que foram pesquisados, porque abriu um leque grande, que foi esse uso de toolkits na arquitetura participativa, que foi desenvolvido pela Ana Sofia Pereira Mendes Simões, no Instituto Universitário de Lisboa. E dentre as toolkits que foram desenvolvidas, e entre eles, essas iniciativas e toolkits, a gente vê os workshops, né, que são grupos de participantes que interagem, tendo, é claro, o profissional como um mediador nesse processo todo, né, e tendo também o ambiente de respeito mútuo como uma palavra que não pode sair do vocabulário dessas pessoas. E que todas as opiniões são valorizadas. Como metodologia, a gente tem o objetivo da pesquisa exploratória, o tipo de pesquisa é uma pesquisa qualitativa que envolve processos, mais processos do que resultados. O delineamento da pesquisa envolve a coleta de dados, fontes tanto de papel como de pessoas, pesquisa bibliográfica documental e também pesquisação. A estrutura é o socioconstrutivismo, examina como os indivíduos buscam entender o mundo onde vivem e trabalham, e tem um caráter qualitativo. A estratégia da pesquisa é o estudo de caso, um estudo profundo de um programa, evento, atividade e processo. O método da pesquisa é a observação de campo, e a técnica são questionários abertos, dados coletados, análise de texto e imagem. Como referência temos todas essas. Enfim, muito obrigado.